Olá, pessoal. Olá. Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui conosco, a Silmara. Deixa eu convidar aqui ela, gente. Se ela entrou. Opa, agora sim. Eu sou a Silmara, Oi. agora sim tá ao vivo. Aê, agora sim. Tudo bem? Tudo. Ai, Mas aí, gente, lembra hoje. que eu falei que aqui, a parte de cima, eu não vejo você agora. Eu estava te vendo antes, mas agora fica tudo preto em cima. Eu não sei o que acontece, alguma configuração aqui do Instagram, mas eu te escuto bem. Então eu vou Ah, imaginar tá. você. Eu tô te E vendo aí, aqui. Peraí, eu mas vou te. tudo bem. Deixa eu te convidar. Você foi pelo convite ou você pediu para participar? Pelo convite. Aceitei o convite. Tá, peraí. Eu tô te vendo aqui, tá divididinho pra mim, tá? Não, tudo bem. É que para mim não aparece, mas outras lives que eu fiz também acontece isso, então não tem problema. Eu imagino você e você me vê e tá tudo certo. Importante as pessoas verem. É isso. Hoje, gente, nós estamos com a Silmara Franzese. Ela é psicóloga, é escritora, desenvolvedora do método, né, no recurso método Desvendar Interior. Então, esse mês da mulher está muito especial, então eu convidei várias mulheres para estarem conosco e vamos começar essa série aí maravilhosa com a Silmara. Silmara, fala um pouquinho sobre você. Quero que você fale depois sobre o método, esse método aí, que eu fiquei conversando com você e aprendendo um monte de coisa, e eu fiquei super empolgada, super feliz, e eu preciso ler o seu livro. Tá. Então, querida, bom, como você já disse, né, eu trabalho hoje na área da psicologia e esse movimento de escutar as pessoas, escutar histórias, é o que me move. E eu gosto muito de estudar, então o estudo é algo que eu estou sempre me atualizando, sempre buscando coisas novas, porque eu acredito que a gente também vai mudando ao longo dos anos, né? E essa forma de levar o autoconhecimento, de ajudar as pessoas a olharem para si, que eu encontrei, eu reúno várias informações e aí eu vou buscar isso na teoria, eu vou buscar isso na experiência prática de escuta com os clientes. E o Desvendar Interior, ele é uma marca que acabou nascendo a partir dessas escutas com as pessoas, né? Tanto mulheres como homens, mas hoje a gente vai falar aqui sobre leveza, né? Que é o que essa ferramenta trouxe para a minha vida. Criar ela, inclusive, foi algo que entrou na criança interior ali, né, que vai e reúne tudo aquilo que a gente vai estudando ao longo dos anos e aplicando ali na prática e transformar isso numa ferramenta. E o livro nasceu depois também com todas essas histórias e com tudo isso para poder ajudar as pessoas a terem mais clareza sobre elas e com isso encontrar mais leveza, né? Então eu acredito que é sobre isso que a gente pode bater esse papo hoje. Ai, que ótimo. Então, é assim, você é detentora de um conhecimento grande, né? Nessas questões de expansão de consciência com jogo, essa leveza, né? Fala para mim, Silmara, como que você aplica esse método? O que que vai impactar na vida de uma pessoa? Qual que é a importância desse método? Hoje vende-se muitos métodos, né? Ai, método disso, método daquilo. E qual que é o diferencial desse seu método? Vamos pensar assim, né? Eu nem gosto muito de ficar falando só em método, mas vamos Uhum. pensar o que a gente precisa para a gente poder ter leveza. Então, a primeira coisa é a gente aprender a descobrir quais são os nossos talentos, ter clareza do nosso momento de vida,
ter clareza do que está acontecendo internamente. Quando a gente percebe, por exemplo, uma emoção que nos impactou, sendo ela positiva ou negativa, quando a gente reconhece essa emoção e a gente para um pouquinho para olhar por que aquilo está incomodando, ou o que aquilo gerou em mim de emoção, se for uma emoção boa, isso faz parte ali do autoconhecimento. E aí, o que eu fiz, né? Eu tenho também como a gente conversou bastante ali, né, naquele dia no parque, ali fazendo um trabalho com a campanha Janeiro Branco, de saúde mental. O que aconteceu ali? A gente foi conversando e trazendo o que cada uma vive, o que cada uma tem de experiência. E aí, é natural, né, que a gente... com essa visão do método. Agora vamos trazer um pouco o método junto com a prática. Com essa visão do método, é natural que eu vá olhar um pouquinho para isso, mesmo que seja numa conversa informal ali, e é como a gente fala, né? Quando a gente vê uma coisa, é difícil desver. Então, eu trabalho ali com os elementos da natureza, que é uma maneira de conectar a pessoa com ela mesma, conectar a pessoa com a espiritualidade. E essa ferramenta, ela tem 12 áreas da vida. O que significa isso, né? Todas as áreas da nossa vida. Só que, às vezes, você está vivendo uma experiência desafiadora, né? Vamos supor, assim, que você está vivendo um estresse ou está vivendo um período de ansiedade ali. A ansiedade e o estresse é um sintoma. A questão é, o que está movimentando isso? E o jogo, ele vai, por exemplo, a partir de um desafio, de alguma coisa que a pessoa quer ganhar um pouquinho mais de clareza, aquele assunto que a pessoa quer trabalhar e desenvolver, ela vem e transforma isso numa pergunta. E aí essa pergunta, ela vai mover a pessoa nesse caminho de busca interna. E aí a gente tem 12 áreas na vida, você joga um dado e você vai, a partir daquele momento, perceber em que área que você vai ser colocada para você expandir as perguntas. Então, quando você faz perguntas, você vai ativar uma área ali do teu cérebro que vai ajudar você a expandir. Então, o segredo é a gente saber, em primeiro lugar, o que está nos mobilizando, o que a gente tem ali como desafio para a gente poder trabalhar, para a gente poder ampliar a nossa visão sobre aquele assunto. E a área que você vai cair, o interessante do jogo em si, né? O interessante é que quando você cai ali numa área, você começa a trazer ali os questionamentos, né, que o próprio jogo tem através das cartas, e aí isso vai fazendo você acessar aquele conteúdo dentro de você. E aí a gente parte para um diálogo. Então, qual é o diferencial disso, né? Você ganhar mais clareza, você ter mais consciência sobre você e alguns desafios que às vezes você acha que você sabe, e a hora que você começa a entrar em contato com as perguntas ali, ele começa a movimentar algo ali que você fala, nossa, eu nunca tinha imaginado isso, né? E se a gente faz isso em grupo, por exemplo, a gente vai ter a possibilidade da pessoa visualizar aquilo que cai às vezes para uma outra pessoa, né? E aí é que a coisa acontece. E por que a leveza, né, querida? É porque a leveza, ela vai ser um caminho de menor resistência, porque a gente está falando de um jogo. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. É porque como eu não te vejo, né, eu tô Uhum. aqui, e aí tô tá aqui, em silêncio. Tá em silêncio, então eu tenho que perguntar. Então, quando a pessoa está diante de um desafio, o jogo ele vai trazer perguntas, vai trazer afirmações de cada um dos elementos. Então, por exemplo, o elemento fogo, ele vai trabalhar tudo relacionado à identidade da pessoa. O elemento ar vai trabalhar tudo relacionado às questões mentais. Mentais envolve o estudo, envolve parcerias, envolve o relacionamento com a espiritualidade, inclusive. O elemento água, por exemplo, ele vai trabalhar tudo relacionado às emoções, desde o conteúdo ali de família, a relação da emoção da pessoa mesmo com ela mesma, né? E vai trabalhar também
a relação com o externo, né? Como é que é esse relacionamento das emoções dela com o externo, inclusive talentos, tá? E aí o Sim. elemento terra, que é o quarto elemento ali, né, do jogo, ele vai trabalhar tudo relacionado à materialidade, desde quando como a pessoa lida com o dinheiro, como ela ganha, como ela gasta, como também a área relacionada ao corpo físico, a materialização, né, no corpo físico, doença, saúde, e também a outra parte que é a forma como a pessoa leva os talentos dela no mundo, a vocação dela e como que ela pode levar isso no mundo. E aí, como ele é um jogo que ele reúne a psicologia junguiana, ele reúne a astrologia, através das áreas das casas, não que a pessoa vai lá e vai ter uma, uma leitura astrológica, não é isso, mas as áreas da vida, né, eu me espelhei ali na astrologia e os assuntos daquela área eu transformei em perguntas. Então, aonde a pessoa cair ali no jogo, quando ela joga o dado, ela vai lidar com aquelas questões, né, que ela está trazendo como desafio e ela vai explorar aquilo naquela área. Eu coloco os arquétipos ali também, que seriam os acompanhantes de viagem ali da pessoa durante o jogo. E assim, querida, só jogando para você saber. Eu vou convidar as pessoas aqui a escolherem um elemento. E aí a gente pode tirar uma cartinha aqui de algum elemento para as pessoas poderem Uhum. sentir um pouquinho. Não é a pergunta, mas é uma afirmação daquele elemento. E Entendi. aí, se as pessoas que estão aqui na live, ou até mesmo você, né? As pessoas podem escrever aqui, ou até mesmo você que está aqui, né? Uhum. Pode colocar ali uma questão, pensar em alguma questão que esteja vivendo aí de desafio e Uhum. colocar um elemento. E aí eu tiro uma cartinha aqui Sim, do elemento para a pessoa poder refletir sobre aquilo. certo. É, mas assim, a minha dúvida é referente a esse jogo. É Tá, um jogo. é um Mas jogo. esse jogo, ela vai fazer nas sessões que ela vai fazer Com a a psicóloga, consulta com a tá. psicóloga, ou ela é um jogo que ela vai adquirir? O Magnólia, é o seguinte, a pessoa tem todas essas opções que você está falando. Certo. Eu vendo esse jogo para profissionais, tá? Não Uhum. só psicólogos, mas também para profissionais da área do desenvolvimento de pessoas. Eu Certo. tenho também a possibilidade da pessoa jogar, tá? A pessoa pode jogar comigo ou com qualquer um dos profissionais. E existe Certo. também esse trabalho que eu faço em empresas. E aí eu aplico isso em Uhum. empresas dentro de uma oficina. Então, isso pode ser tanto individual, numa consulta individual, como em Certo. grupo, numa oficina que eu faço em grupo, como em empresa, que a pessoa vai lá e vai participar de uma oficina, que pode ser uma oficina temática, aí é com um tema comum ali, então ele é multiuso, né? Então existe essa possibilidade aí de todas essas versões. Tudo isso que você perguntou é válido. É interessante, porque assim, a- quando a gente vê falar do jogo, a gente vê falar da astrologia, né? A gente fica na dúvida, porque a gente não tem conhecimento desse recurso, né? Dessa ferramenta importante. E aí nós, leigos, acaba levando ou para um ar, ai, mas é astrologia? Ai, e agora? Né? Aí a pessoa fala assim, mas eu não curto astrologia, né? Mas Uhum. aí, pelo que eu entendi, você só liga os elementos, né? Os elementos da astrologia você trouxe para dentro do jogo, né? Que é o fogo, Os ar, assuntos. Não, os é assim. assuntos. É assim. Tá, Os tá elementos da vendo, né? natureza, então, aí é que tá. Como é uma Sim, ferramenta, ela já passou por toda essa parte teórica de construção e tudo mais, então certo. ele tá pronto já para a pessoa utilizar. Então ele tem Sim, um manual de instruções, a pessoa vai conduzir ali. Por isso que eu falei para você que só a pessoa vivendo a experiência que ela vai conseguir realmente é, perceber a potência que esse jogo pode trazer.
tá? Eu entendo, acho que essas dúvidas que você está trazendo são pertinentes e realmente é algo que eu já estive, né, diante de profissionais que pensam exatamente assim, né? Ah, eu não gosto de astrologia ou eu não entendo nada de astrologia. Então, assim, a pessoa não precisa entender, porque eu peguei aqueles assuntos, ele não é um jogo astrológico, por exemplo. Eu peguei aqueles assuntos das áreas, que são as áreas da vida. Astrologia é o quê? É uma mandala onde você tem os assuntos das áreas da vida e uma posição onde, quando você nasceu, o Sol estava em determinado lugar, enfim, que não vem ao caso. Por quê? Porque isso é a profundidade da astrologia, na essência dela, no mapa individual de cada um. Aqui dentro do jogo, eu pego aqueles assuntos, e inclusive eu fiz curso de astrologia, e quando eu fiz o curso de astrologia, eu tinha um professor assim muito diferentão, e ele fazia perguntas das áreas, e depois que a gente ia estudar aquilo no nosso mapa, e batia certinho, né? Então, é por isso que eu estou falando para você que a partir desses estudos, eu consegui extrair o conteúdo, tá? De todas essas informações aí, e transformar numa ferramenta lúdica de autoconhecimento através de perguntas. Então, isso passa aí por um crivo aí profissional, para que isso possa realmente ter um efeito ali na vida da pessoa. E qual que é o efeito? Você desvendar o seu interior a partir de uma pergunta. E é claro, mas só uma pergunta por vez. Não adianta a pessoa falar. Teve uma vez uma psicóloga que veio jogar e falou assim: Sil, eu tenho 365 perguntas. Eu falei, ótimo, adoro, né? Agora você vai escolher uma. De todas elas, qual que está doendo mais? Qual que está gritando mais aí dentro de você para você poder trabalhar? Eu lembro que quando a gente conversou, a gente falou um pouquinho sobre os órgãos do corpo. Sim, Eu contei para eu você amei, né? eu contei para você que cada órgão do nosso corpo, pela medicina chinesa, ele tem um horário de melhor funcionamento, onde ele está com a energia mais em ascensão. Cada um dos órgãos do nosso corpo tem uma emoção que é mais somatizada ali, que tem um potencial maior daquela emoção, que a pessoa entrando em contato com aquilo, ela vai, por exemplo, quando uma pessoa vem com uma queixa de dor na coluna, ou cistite, né? Alguma coisa ali ligada ao rim, por exemplo, tá? Eu falei coluna porque a coluna também, de certa forma, está ligada aos rins, a partir do rim que ele coordena ali a parte óssea do nosso corpo. Então, você consegue perceber que existe uma complexidade nessas informações, tanto da astrologia, como da psicologia junguiana, como da medicina chinesa, que eu simplifiquei isso no jogo e transformei em pergunta. Então, assim, por que a mentoria? Porque muitos profissionais queriam entrar um pouco mais em contato com essa profundidade do estudo, e aí eu fiz realmente um trabalho de mentoria para quem quer se aprofundar, porque tem gente que não quer ficar só com a ferramenta, quer ir um pouco além e quer beber um pouco mais dessa fonte. Aí é um outro processo, mas isso não depende disso para a pessoa poder adquirir o jogo e muito menos para jogar, tá? Então, existe uma complexidade sim, mas para a pessoa que vai jogar, o importante é ela saber que ela vai vir com uma pergunta e ela vai conseguir explanar isso através de outras perguntas que vão levar a pessoa lá para dentro a abrir a caixinha preta dela. Aí abriu a caixinha preta, vamos ver o que tem lá dentro e vamos ver de que maneira que a gente pode transformar isso em consciência e como a gente pode levar esse desafio de uma outra maneira ali para que isso não seja um problema, muito pelo contrário, que seja a solução que ela de repente não estava enxergando. Porque, Magnólia, tem uma coisa, o ser humano, ele é ótimo em esconder as coisas dele mesmo, né? Verdade. E aonde ele esconde? Dentro dele. Então, mesmo quando às vezes uma pessoa vai fazer uma terapia, às vezes ela conta para o amigo,
mas às vezes tem dificuldade de contar ali para o profissional alguma coisa que ela está vivendo. Ela sabe que precisa trabalhar, mas às vezes ela não tem coragem. Às vezes a pessoa às vezes até representa algumas coisas, leva um monte de coisa e tem dificuldade de tocar no ponto, tem dificuldade de falar aquilo que ela precisa e que é aquilo que vai mexer naquele lugar, é que vai expandir a consciência dela e ela vai ter um salto ali na consciência. Qual é o jogo que faz isso? O desvendar interior. Ele ajuda a entrar pelo caminho de trás, de menor resistência, e quando vai ver a pessoa está trabalhando focada em cima daquilo que ela realmente precisa. Esse é o diferencial. Então ele ajuda, vamos pensar, dentro de um processo de terapia, ele ajuda o terapeuta a ir pelo caminho de menor resistência, mas ao mesmo tempo trabalhar no foco daquilo que a pessoa está sentindo. E às vezes a pessoa não sabe nomear o que ela está sentindo. Às vezes ela traz aquilo como, ai meu Deus, né, num desespero ali, ou tá com uma dor, ou tá ali com uma ansiedade, né? Então, quando a gente traz a temática e vai ajudando o cliente ali a trazer isso para uma pergunta, e a gente mergulha ali naquela questão, sem desviar o foco daquilo, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a ganhar uma outra vida, né? Então, a gente não está falando de praticar a medicina chinesa, mas a gente está trazendo as informações da medicina chinesa. Então, por exemplo, tá? Eu falei do rim, certo? Eu dei aquele exemplo ou da coluna, ou de uma Sim. cistite, né? E aí, qual é o órgão que a gente trabalharia isso? O rim. O rim, ele trabalha o que dentro de nós? Você sabe qual é a emoção que está ligada ao rim? Não, não sei. Aí eu fiquei impactada. Aquele dia nós conversando sobre várias coisas, eu fiquei pensando, aí eu fui para casa pensando, eu falei, é muito interessante. É. Essa mulher é muito inteligente. Aí eu fui para casa com aquilo, pensando, não, mas fala pra gente, o rim, ele O tá rim, aonde a gente está, né? Quando a gente pensa em rim, em qual elemento que a gente pode pensar, por exemplo? na coluna, Imagina, água, água. Por quê? porque o rim, ele tem a função de filtrar. Ele tem várias funções ali. Mas a emoção ligada ao rim, vamos ver, será que alguém arrisca aqui? Qual é a emoção que pode estar ligada ao rim? A emoção, ixi, É a sim. água. O elemento é a água. Qual Agora é a a emoção? ixi, as lágrimas, o choro, Não, ixi, a tristeza. não. A tristeza é Ih, o pulmão. A tristeza é o pulmão. então não sei não, hein? É o medo. Ai, misericórdia. Então, vamos pensar ali, né? Quando a pessoa está trazendo uma situação onde ela está sentindo muito medo, né? Aham. A Miguel Ângelo aqui falou, não faço ideia. Então, quando a pessoa está vivendo uma situação que ela está vivendo muito medo, ou viveu, né? E olha que a gente pode pensar até mesmo numa síndrome do pânico, a gente pode pensar numa Hum, alta ansiedade, olha. Aí você fala, nossa, mas o que a ansiedade tem a ver com isso? Tem, né? Porque a ansiedade é o medo extremo, né? O que acontece quando a pessoa está com muito medo? Ela pode ter algum processo nos rins, ela pode ter algum processo na coluna, ela pode ter algumas coisas aí ligado a essa parte óssea e ligado também a essa emoção. E aí vamos pensar, o que seria não vou nem dizer antídoto, né? Mas o que seria a emoção que ajudaria nessa questão do medo? Porque a gente está falando do medo como um aspecto mais negativo, né? O que seria sim, a emoção, que não é necessariamente negativo, porque tem o medo que nos protege, mas tem o medo que paralisa. O medo que sim, paralisa é o negativo, né? Então, certo. o que a gente poderia pensar enquanto emoção positiva, que seria o que ajudaria, né, para a pessoa sair desse medo? Ela tem uma coragem aí, né? Coragem. A coragem. E aí, o que a gente precisaria ativar nessa pessoa para ela poder ter mais coragem?
Ah, eu acho que ânimo. É, é o ânimo também. Mas a gente tem uma coisa na medicina chinesa ali que trabalha essa questão das águas, que trabalha o rim, que é a energia da vontade. Então, Hum, quando a gente desperta a vontade, a autoconfiança que a Edna falou aqui, quando a gente desperta a vontade, você se enche de autoconfiança, como a Edna colocou aqui, e aí você vai trabalhando essa coragem para você conseguir enfrentar os desafios com mais força, né? Então, hum, olha, como ninguém arriscou um elemento, e a gente está falando aqui da água, eu vou tirar uma cartinha da água, tudo bem? tudo bem. Pensa então, quem estiver aqui na live, tudo, e você também, pensa aí em algum desafio que você esteja vivendo nesse momento. Eu vou tirar um elemento aqui da água, tá? Uhum, E aí é uma afirmação desse elemento que eu vou estar trazendo aqui, certo. para que a pessoa possa refletir e ver se aquilo faz sentido. Isso aqui é uma afirmação, não é. Aí você vai me dizer aqui onde você quer que eu paro. A afirmação é diferente da pergunta, tá? Então o jogo tem Certo. afirmações, tem desafios, tem perguntas e Uhum, tem cartinha do recado do universo. Então vamos lá. certo. Fala aí Vamos onde você quer que eu mais, paro. mais um pouquinho. Aí, Aqui? Aqui? isso. Uhum, Ó, eu vou ler. Essa aqui é uma afirmação. Vamos supor que você está lá caminhando no jogo, tem uma pergunta. Eu não sei se você fez internamente uma pergunta, e aí o jogo te leva para esse lugar. Metas irreais e inalcançáveis poderão ser um convite à perda de autoestima. Um degrau após o outro poderá lhe conduzir a caminho seguro. certo. E aí, eu não sei qual é a sua pergunta, nem o seu desafio, mas no Uhum, jogo a gente geralmente traz isso, né, com mais clareza, para a pessoa poder ter clareza mesmo do que ela está vivendo. E claro. essa cartinha vai fazer ela refletir sobre isso. Uhum, E aí, se você olhar, ela é uma cartinha que ela foi conduzida, né, ali dentro do movimento e tudo mais, para falar só um minuto, só um minuto. É assim, né? Quando você vai fazer live, tudo acontece. E aí, o que que acontece, né? Quando você tá ali, o que que a gente falou aqui? A menina, a Edna falou autoconfiança. E essa sim. daqui já está falando sobre autoestima, né? Então, Uhum, pensa, né? Quando você está com uma meta irreal, ou seja, você está ali pensando em alguma coisa, mas aquilo não é sim. real, aquilo é fruto da tua imaginação, aquilo é fruto de uma fantasia que às vezes você criou pensando no medo, né? Vamos pensar ali no medo como algo que é uma coisa que a pessoa imagina, mas aquilo não vai ter reflexo ali na vida da pessoa, entende? Uhum, sim. Ela vai se frustrar, ela vai ficar ali, às vezes, com medo das coisas não darem certo, enfim, né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar um lugar de confiança dentro dela, buscar um lugar onde ela vai conseguir realmente entrar em contato com o que que é o melhor dela, o que que é a realidade daquele assunto, daquela situação que ela está vivendo ali, para ela poder baixar a expectativa, entrar em contato com a realidade e viver de uma maneira mais realista com o que está acontecendo, e não fantasiosa, né? Porque a fantasia, ela gera realmente um monte de confusão, certo? Sim, sim. Certo. Nossa, é super interessante isso. E tem várias cartas, né? Tem, E 150. misericórdia. Aí quando você termina de fazer esse jogo, você já chegou no ápice do autoconhecimento. Vamos lá, ó, vamos pensar assim, né? Uhum, Os nossos assuntos internos, eles não têm fim. sim. O que acontece, e quando eu falo assim de um assunto, de uma pergunta, de algo que a pessoa esteja vivendo, o que que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, vamos pensar numa grávida. Uma grávida,
vamos supor que a gente não está nem falando de outros temas da vida dessa grávida, mas vamos pensar na grávida que vai ter um bebê. O que está passando mais assim, com mais intensidade na cabeça dela? Ah, ela fica pensando tudo, né? No parto, ela já tá sofrendo antecipadamente, pensando como que vai ser a carinha desse bebê. Então eu estou dando isso como um exemplo, tá? Sim, Então, quando a pessoa está ali próximo de ganhar um bebê, a cabeça dela só tem olhar para aquilo. sim, E aí, toda a energia dela acaba sendo voltada para isso. E certo. conosco não é diferente. Quando a gente, por exemplo, se você quer comprar um carro, o que você vai ver na rua? Modelos de carro. Se você Exatamente. definiu que o seu carro vai ser, sei lá, uma HRV, parece que você só vai ver HRV na rua, não é assim? A Sim, sim, nossa visão é seletiva, o nosso olhar para aquilo que a pessoa está falando é seletivo, né? Então a gente tem certo. uma seletividade, só que muitas vezes a gente não está nem pensando nada disso. E aí, quando eu faço essa pergunta de qual o desafio que você está vivendo, se você é uma grávida, você vai logo pensar num desafio ligado ao parto, à maternidade, se aquilo for um alvo de preocupação seu, tá? Sim, Então, eu quis dar esse exemplo, né? Mas pode ser mil outros, ou o carro que você quer comprar e tal, se isso for algo que está ali fazendo você ficar preocupado, ou se eu vou ter dinheiro para comprar, enfim, né? N coisas. Estou dando um exemplo hipotético, né? Se a pessoa está vivendo ali um desafio, toda a atenção dela acaba sendo voltada para aquilo. E isso acontece com todos nós. E aí a gente não percebe, porque às vezes aquele assunto interfere na sua vida profissional, interfere nos teus relacionamentos, interfere nos objetivos que você tem, em metas que você está querendo alcançar. É como se aquilo roubasse toda a tua energia para você ficar focado em alguma coisa. E quando você pega o jogo, por exemplo, e você coloca luz naquele cenário, você certo. consegue trabalhar com mais profundidade tudo o que tem por trás daquele ou medo ou desconfiança, ou seja lá o que for que a pessoa esteja vivendo, entende? Então ela é como se fosse um holofote. É como se você fosse ali, e aí, ó, às vezes a pessoa fala assim: eu tenho ansiedade. Aí, quando você Certo. começa a destrinchar um pouquinho mais para você vir com uma pergunta, né? Aí você consegue começar a ampliar esse assunto, né? Então, o mais importante nesse jogo é a pergunta. E na realidade, o que acaba acontecendo? Quando você vai para uma terapia, você também não tem uma queixa? Sim, Você não tem uma questão que você quer resolver? Alguma coisa que está tirando o teu sono? Alguma coisa que está fazendo com que você não consiga se movimentar? E aí, dá para ter leveza? Quando você tem uma preocupação, alguma coisa assim muito, muito eminente ali na tua vida? Não dá, não, não dá. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar clareza do que é que você está vivendo. E normalmente as pessoas estão muito para fora. É difícil fazer certo. esse movimento interno de ir lá para dentro e realmente ver. Ou buscam respostas rápidas, e essas respostas rápidas às vezes levam a pessoa, às vezes, até para uma compulsão. Então tem gente que é compulsivo por curso, compulsivo por comprar coisas, hoje em dia com toda essa facilidade, e aí a pessoa ganha outro problema, que não era nem o problema que ela tinha, mas ela ganha mais um, né? Nossa. Uhum. Então, eu estou trazendo assim de uma maneira meio hipotética, mas é para a gente poder pensar na importância da gente reconhecer nossas emoções, reconhecer os nossos talentos, saber quais são as nossas características, saber aquilo que é nosso. E até mesmo quando você está ali, recebe um feedback de um chefe, às vezes você está lá achando que você está fazendo tudo direitinho, tal, e aí você recebe um feedback negativo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, observar o que eu estou sentindo, o que essa emoção está me impactando, poder aprender a sair um pouco de cena, né, dessa emoção que impactou e ver o que tem de informação por trás daquilo. O que a pessoa está querendo me dizer ali? O que eu posso olhar
sobre aquele assunto. Só que se a pessoa estiver vulnerável, ela não consegue olhar para isso. Se ela estiver vulnerável, ela estiver muito distante de quem ela só vai falar mal do outro. Não, o outro nem sabe o que eu faço, nem reconhece todo o esforço que eu tenho, né? Então, são muitas questões, né, Magnólia, que a gente pode estar ali pensando, refletindo, né? E Uhum, trabalhando para poder ter mais clareza de quem é você, e a partir do certo. momento que você tem clareza daquilo, você tira o monstro da tua frente, né? Você vai lidar com a situação real, e aí a partir daquilo você pode ter um plano de ação, o que você vai fazer com aquilo, né? E nem sempre olhar para aquilo que você precisa é fácil. Mas o que o jogo traz de leveza? Ele traz a possibilidade da pessoa ir olhando e ir refletindo sobre aquilo. É diferente de você receber um feedback na lata, né? Sim. De alguma coisa ali que você, às vezes até ela internamente sabe, mas que você não quer reconhecer. E quando você começa a trabalhar isso de uma maneira com perguntas, é como se você fosse preparando o terreno do teu mundo interno ali para que você possa olhar e reconhecer algumas coisas que são suas. E o tempo de você processar também. Sim. Eu tenho psicólogas que vieram aqui para o jogo, né? Eu vou dar um exemplo assim de uma pessoa que já tinha bastante tempo aí, tanto de vida como de profissão, né? E Certo. ela conseguiu alcançar uma situação ali da vida dela, sem ficar revelando detalhes aqui, mas ela conseguiu alcançar uma situação da vida dela, que ela falou assim, olha, eu já fiz terapia tantas vezes na minha vida, e eu nunca entrei em contato com isso aqui que você falou. Ela falou assim, isso tirou um peso tão grande das minhas costas que você não faz ideia, né? Nossa, que legal. Então, eu sei que falando assim fica parecendo uma coisa muito abstrata, né? Porque é mesmo, né? Mas na hora que você está ali vivendo a experiência, você vai saboreando aquilo e é possível ver assim, até no rostinho das pessoas, né? É, a forma de ir percebendo como aquilo faz sentido. Faz sentido para a pessoa. Às vezes você olha aquilo e você fala assim, nossa, né? Parece até que não faz muito sentido. Mas aí a hora que a pessoa abre aquilo, ela fala, meu Deus, Interessante, né? Eu né? acho que o se conhecer, quão diferença que faz, né, para a vida, para nossas vidas, né? Porque muitas vezes nós carregamos pesos, por exemplo, já aconteceu comigo, de carregar pesos que nem eram meus. E depois que você começa a se conhecer melhor e adotar algumas estratégias, seja, eu amo a terapia, né? Então, Uhum. assim, e adotar algumas estratégias ali direcionada por você mesmo, você ganha os caminhos, né? E você segue um caminho ali, começa a trabalhar as suas emoções, você se sente realmente bem mais leve. Os problemas, eles ficam mais fáceis, vamos falar assim, a sensação, né? A É. sensação. Porque você se sente mais forte para enfrentá-los e conseguir, né, lograr êxito em meio às dificuldades reais da vida. Porque eu percebo muito, eu falo muito da fantasia, né? É, você fica fantasiando aquele monstro e ele parece muito maior do que o que realmente ele é. Porque quando você conhece aquele monstro, você vai, vamos ali, acertá-lo, né? Vai derrubá-lo de uma forma mais assertiva e você vai conseguir vencê-lo. E muitas vezes a gente olha para aqueles monstros, nossos próprios monstros internos. Você falou do, por exemplo, quando um chefe dá um feedback negativo. Muitas vezes, realmente é isso mesmo que você falou. Eu vendo ali, lembrando, né? Trazendo à memória algumas coisas, é isso. Em vez de você pensar o que eu fiz errado, ou o que eu posso melhorar, né? Qual que é a dificuldade? Você fica encontrando meios, colocando a culpa no outro. Ai, porque aquela pessoa não gosta de mim. Ai, porque meu chefe não gosta de mim. E vira aquele mar de sentimentos e que vai desenvolvendo outras.
outras emoções, outras patologias, enfim, né? E não só mentais, como física também, né? Porque a gente adoece a mente, adoece o corpo e vice-versa. E eu acho muito bom, é sempre muito bom poder falar sobre isso, trazer essa novidade, porque às vezes eu faço as perguntas, e as pessoas falam, nossa, mas por que você perguntou? Eu falo assim, porque quem está assistindo, ela gostaria de perguntar aquilo. Porque é Sim, uma dúvida comum, né? É uma sim. dúvida que traz um jogo maravilhoso. Então eu vou me conhecer com esse jogo. Esse jogo, eu consigo ter acesso com ele. Agora me fala, Silmara, como que eu consigo esse jogo? Eu entro na tua rede social, como que eu faço para conseguir? Assim, a pessoa pode entrar em contato comigo, né, para poder Uhum, adquirir, se ela quiser adquirir, ou se ela quiser passar pela experiência de jogar, ela pode entrar em contato aqui no próprio certo. Instagram, né? Eu tenho Uhum, Instagram, YouTube, eu estou sempre como Silmara Francese nas minhas redes. certo. E no próprio link tem ali eu tenho um link ali que ele dá uma série de informações ali para a pessoa conhecer um pouco mais do meu trabalho também, né? Certo. E você, além de tudo isso que você faz, um monte de Uhum. coisa, você também escreveu um livro. Fala um pouquinho do seu livro. O livro Desvendando o Seu Interior, ele é Uhum, um livro para qualquer pessoa que queira certo? se conhecer um pouco mais, porque eu trago ali as informações também do tipo de personalidade, então eu coloco ali sobre cada elemento, eu falo um pouquinho de cada uma dessas coisas que eu estou trazendo aqui, tanto da medicina chinesa, como da astrologia, como da psicologia junguiana, eu faço um apanhado dessas informações e eu Certo. convido a pensar, é como se você estivesse conversando comigo ali, então tem perguntas também para a pessoa poder se fazer, ela começa a reconhecer nela, começa a reconhecer nas pessoas que ela convive. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. E é como se fosse um bate-papo comigo, né? Uhum. Com espaço para ela fazer anotação, para ela poder colocar ali algumas informações do que ela vai percebendo sobre ela, né? Ele também é um movimento de autoconhecimento. Nossa, maravilhoso. E aí eu fiquei agora com uma dúvida. Esse Hum. jogo, eu quero jogar esse jogo. Tenho uma determinada sessões, ou quantidade de sessões que eu tenho que fazer. Então, se for individual, a gente consegue fazer uma sessão de um assunto que a pessoa queira. Se for em grupo, Certo. aí em uma hora a gente consegue fazer. Se for uma hora e meia, né? Se for Uhum. em grupo, aí a gente precisa de um tempinho um pouquinho maior para Sim. poder ter uma experiência mais aprofundada e todo mundo participar ali e sentir essa profundidade. A verdade é assim, né? Esse jogo, quando você começa a jogar, você não quer mais parar. E aí eu tenho que pôr o tempo, né? Então é mais assim o tempo que eu determino com a pessoa do que necessariamente ele. Ele não tem assim, tem o começo, tem o fim, né? Tem a Certo. finalização, tem o tempo ali de processamento para eu também dar devolutivo, eu dou feedback constante para a pessoa ao longo da partida. Uhum. Mas eu determino o tempo com a pessoa. Vamos supor que é um grupo, vamos supor que você tem você e mais 3 pessoas aí, vocês querem passar pela experiência de jogar. A gente vai lá, combina um dia, horário, e a gente combina um tempo para esse jogo acontecer. Então, normalmente em grupo, se for um grupo menor, 2 horas, né? Uhum. Mas eu já fiz, por exemplo, numa empresa, já fiz na Porto Seguro, durante 1 hora, que era o tempo que eles tinham, 1 hora e 15 mais ou menos, aí eu tinha uma pessoa de lá, né, me ajudando, e aí eu defini algumas coisas. Eu fiz, inclusive, uma oficina uma vez, que era na Semana da Mulher. Era justamente para trabalhar, eu sugeri que a gente trabalhasse o autocuidado. E aí foi muito interessante, porque aí como tinha 20 pessoas, muita gente, né? Aí Nossa. eu mudei um pouco a dinâmica do jogo para contemplar todo mundo e para ativar, né? Porque você sabe que empresa o pessoal não tem muito tempo, né? Então Sim. você tem que fazer milagre ali num tempo curto. Mas eu acredito que contemplou, as pessoas conseguiram vivenciar ali, né?
E o que eu mudei foi a dinâmica, né? Não é aquela coisa assim individual, um a um, né? Mas cada um viveu essa experiência individual, só que dentro do coletivo, entendeu? Ah, sim, claro. E E, a exposição, a pessoa vai colocar aquilo que ela se sente à vontade de colocar, principalmente quando está em grupo, né? ah, Mas eu sim, claro. diria que assim, a riqueza maior é quando a pessoa coloca, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, como você mesma trouxe aqui. É interessante. E qual Né? dica você dá para nós termos mais leveza? Ah, então, a primeira coisa é você não se deixar para depois, mas você aprender a olhar para você e perceber qual é a minha necessidade hoje. Porque quando a gente fica pesado, é porque a gente às vezes está dando muito mais atenção e lidando muito mais com a necessidade do outro do que com a sua própria necessidade. Então, quando você se deixa de lado, você acaba deixando esse teu caminho mais pesado, né? Então, às vezes você pega uma pessoa ali muito irritada, que ela queria fazer uma coisa, mas a vida está puxando ela para fazer outra. Isso não significa que você tenha que abandonar os seus compromissos, as coisas que você tem de responsabilidade, muito pelo contrário, né? A questão é você também se colocar na agenda, você também se colocar naquele tempo para você poder trabalhar, regular suas emoções, fazer o processamento ali do que está acontecendo na sua vida, porque se a pessoa vive no piloto automático, só atendendo demanda, só atendendo ao social e ao externo, e ela não para olhar para ela, para saber qual é a necessidade que ela tem, qual é a necessidade que ela precisa colocar ali como pauta na vida dela. Por exemplo, nós estamos aqui, eu estou aqui conversando com você, você está aqui conversando comigo, Sim, você viu, tocou o meu telefone aqui, mas agora não é prioridade. Pode ser prioridade para a pessoa, mas não é prioridade para mim naquele momento. A sim. hora que eu terminar, eu vou atender aquela demanda. Eu vou entrar em contato com aquilo, eu não vou ignorar aquilo, mas agora, nesse momento, não. Então a gente aprender a falar não. A gente aprender a falar sim para a gente. A gente aprender a discriminar o que é fantasia, o que é realidade. Nossa, a gente fica horas aqui falando, né? Porque tem Sim. muitas coisas aqui que a gente poderia colocar como pontos aqui para a gente poder ter mais leveza. E aí depende da dificuldade que a pessoa está vivendo, depende do desafio que a pessoa está trazendo na vida dela. Para cada desafio tem algo diferente que é preciso colocar ali em atenção, colocar ali em ação para que aquilo aconteça. Vamos supor que a pessoa está precisando de dinheiro, né? E aí, em vez Uhum. dela focar em coisas que ela poderia utilizar dos próprios talentos dela para ela poder atrair esse dinheiro para a vida dela, ela fica ali resolvendo demanda dos outros, ela fica fazendo um monte de coisa e reclamando. Vai resolver o problema dela? Ela vai conseguir ter mais Sim. leveza com isso? Não. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é clareza. Se você não tem clareza de quem você é, se você não coloca você na tua agenda, se você não dá prioridade para as coisas que realmente fazem sentido e são importantes ali para você, não tem como ter leveza. Né? Nossa, é bem isso mesmo, porque E muito mais coisa, né? é claro, é claro. Gente, é porque assim, é tanta coisa, esse assunto é muito conteúdo, né? Gera muito conteúdo. E numa live não dá pra gente falar tudo, né? Sobre a Silmara falar pra gente tudo, mas deu bastante esclarecimentos. E eu acho que o olhar para si é isso mesmo, sabe? Eu lembro que uma época eu tava muito no método automático e eu chegava e eu fazia isso e tinha que ser assim, tinha que ser assado e foi gerando tanto estresse que se naquele meio eu tinha que fazer 10 coisas, se naquele meio mudasse uma, já era um estresse enorme, porque era como se, na verdade, a sensação é que tinha quebrado um ciclo ali. E não era bem assim. Eu poderia fazer, mas não naquela ordem. Eu teria mais tempo. E eu fui me cansando e ficando estressada, estressada. E começou a afetar outras coisas. Porque me irritava uma coisinha, começou que era só uma coisinha, né? A gente fala, mas na verdade é um acúmulo de coisas.
foi gerando tanto estresse, eu olhava assim e falava, eu não tenho tempo para mim. A ponto de eu não sentar para assistir algo, por exemplo, um filme legal que eu gostava de assistir. Eu fui abrindo mão de tudo em prol do outro. Aí teve um belo dia que eu dei um start e tudo mudou. Porque eu falei assim, eu preciso olhar primeiro para mim. Se eu não tô bem mentalmente, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu não tô bem fisicamente, como é que eu vou conseguir ajudar o outro? Vai ter uma hora que eu vou explodir, vou ter um troço e pronto, acabou. E hoje eu me priorizo bastante. Eu trabalho bastante, eu faço muitas coisas, mas eu escolho o que fazer. Eu escolho o momento. Às vezes, as lives mesmo, o pessoal, tem que ter toda semana. Eu tenho que analisar se tem que ter todas as semanas, porque cansa. Então eu É, dou a prioridade para quê? Para mim, trazer temas legais, trazer realmente pessoas que eu acho que vai fazer a diferença para os seguidores, para o pessoal que irão ver a live. Tudo isso, porque você fica no automático, aí depois você vai ver que você só está gravando conteúdo, 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 e você? Cadê o seu tempo para estar com a família, para descansar? Então, eu comecei a selecionar o mês. E isso, Silmar, eu posso falar para você e para todo mundo que está assistindo e que vai assistir essa live, fez grande diferença na minha vida. Às vezes você parar e falar assim: você fica comprando coisas, por exemplo, para um monte de gente e para você. Aí você olha, tá faltando algo que não é questão de valor, é algo necessário, mas você não teve o tempo para parar para ir lá comprar. Aí eu comecei a me olhar. E isso mudou. Até o ânimo, sabe? é, O descansar me deu mais ânimo. Então eu vejo você falando aí as dicas e tudo, e eu me incluo nas suas dicas. sim. Porque são maravilhosas, né? Para todos nós. Porque aí a pessoa fala outra coisa, a pessoa fala, eu não vou na terapia. Pois eu vou à terapia, eu amo a terapia, porque a terapia você pode falar para o profissional sem filtro. E aí você consegue, só de você falar, você desabafa, você já se sente melhor e o profissional tem um conhecimento técnico para te direcionar. Então você vai tomar atitudes mais assertivas. Então, assim, eu fico encantada. Eu ficaria horas aqui falando com você, porque eu amo. Gente, essa mulher me falou do baço. Eu penso no baço até hoje, tá? Então, Sabe qual é o elemento do baço? do baço, É já esqueci, eu acho. terra. A terra. É do dinheiro, né? A parte do Não necessariamente, é o elemento terra. terra, tá? É o elemento terra. E É o da terra. o baço, o órgão baço, o caminho energético dele, né? O trabalho energético que ele faz em nós, ele trabalha ali tudo ligado à nossa mente. Então, quando a pessoa está no estresse, quando a pessoa está sobrecarregada, ela não consegue raciocinar direito. E o órgão que enfraquece é o baço. Aí o baço na nossa na parte fisiológica dele, inclusive, né? Ele é responsável por distribuir a energia para o nosso corpo inteiro. Então você imagina uma pessoa sem energia. Ela consegue raciocinar? Ela Não, consegue fazer alguma coisa? Ela fica até confusa na mente, confusa nas emoções. Então, quando chega para mim, por exemplo, uma pessoa que está mostrando confusão, está mostrando muito cansaço e tudo mais, eu, como psicóloga e como uma profissional também dessas outras áreas, eu já logo vou pensar nesse órgão. E aí eu começo a fazer perguntas ali para a pessoa realmente refletir sobre aquilo. E aí tem recomendação tanto de dietética como de meditação, N coisas assim que você pode fazer, que em outras abordagens da psicologia você também pode chegar nisso, né? Mas às vezes por conta da pessoa estar falando ali um sintoma, a gente identifica o órgão e aquilo também pode já ajudar a pessoa a transformar alguma coisa que ela está precisando e ela nem sabia, nossa, que entendeu? maravilhoso. Então, gente, essa é a história do baço, tá? Mas foi muito mais coisas. Foi uma hora É, de conversa sobre o baço.
Silmara, eu gostaria de agradecer, Silmara, Tá. por você ter disposto do seu tempo para estar aqui, né, nessa live, trazendo um pouco de conhecimento para gente, né, esse papo gostoso, maravilhoso, e a gente teve a oportunidade de aprender com você. Gratidão Eu por que você agradeço. estar aqui. Gente, sigam ela, tá? Eu vou marcar ela aqui, vou fazer uma collab e vocês sigam o perfil dela, entrem em contato, marquem, quer psicólogo? Silmara, quer jogar? Silmara, quer astrologia? Não, Então, astrologia não. Eu fiz, mas eu não trabalho com ela. Eu trabalho realmente com tudo isso que me trouxe como olhar, né? sim, Para poder ajudar a pessoa a se conhecer, ajudar a pessoa a olhar para dentro dela, né? E de fato saber que direção que ela vai tomar. Porque quando a gente tem uma sim, direção, gente. a gente pode seguir com mais leveza, mais clareza, né? E a gente pode realmente ter resultados mais impactantes aí. Eu vou depois postar no Story essa cartinha e depois Certo. eu vou abrir uma do Elemento Terra para você também, tá bom? Tá bom, então. Aí, gente, da astrologia é brincadeira, tá? Mas se não começam a me perguntar, mas assim, precisando, procure auxílio, procure profissional, procure pessoas capacitadas que realmente vá fazer a diferença, que tenha pessoas que sejam detentoras de conhecimento, gente, tá? Porque muitos profissionais têm aí, mas profissionais de verdade, né, não são todos. Então, a Silmara tá aí, super indico, ela é maravilhosa. Vocês vão se conhecerem melhor, vão se descobrir e aproveite essa oportunidade. Silmara, gratidão, um grande beijo para você, Gratidão. Beijo. viu? Fique com Deus. Tchau, tchau, Obrigada, gente. até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.